Amados irmãos da Primeira Igreja Batista em Magé, é um prazer muito grande estar com vocês nesta manhã. Embora a gente esteja através do vídeo, gostaria de estar pessoalmente, o que seria muito melhor. Mas hoje é um dia precioso. Hoje é o Dia das Mães. E eu quero deixar um abraço carinhoso a cada mãe desta igreja e a cada mamãe que depois estiver ao alcance deste vídeo. Que Deus possa abençoá-las poderosamente. Vocês cumprem um precioso desejo de Deus, que é o de ser mãe e cuidar dos seus filhos, guiando-os no caminho do Senhor. Então, parabéns, mamães. Que Deus as abençoe. Quero falar para vocês nesta manhã sobre um assunto interessante. Eu quero falar sobre uma igreja quase centenária. E o texto escolhido para esta mensagem é o texto de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 em diante, até o versículo 18. Diz assim a palavra: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Eu estive buscando alguns pensamentos acerca da igreja. Eu encontrei dois pensamentos muito interessantes. Quando a Bíblia fala de unidade, a igreja, ela o faz não por causa da verdade, mas com base na verdade nela contida. Não há dúvida de que se há um só Deus, um só Cristo, uma só cruz, um só Espírito Santo, há somente uma igreja. A PIB de Magé é uma das agências do Reino de Deus, como muitas no Brasil e no mundo. A igreja é a única sociedade no mundo na qual não se perde nenhum membro. Nenhum dos seus membros se perdem, nem mesmo pela morte. Quando tive a honra de pastorear esta agência do Reino de Deus na cidade de Magé, fiquei deslumbrado com o templo, bem no centro da cidade. E quando estava aí no meu trabalho, eu sonhei ampliar o templo, adquirindo o terreno ao lado. Teria sido excelente, mas no arrebatamento da igreja, este templo ficará e seus membros serão arrebatados para estarem com o Senhor. Quando Jesus quis aferir o conhecimento de seus discípulos acerca dele, perguntou-lhes: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então eles responderam: Uns dizem que tu és João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Era preciso que os discípulos de Jesus tivessem uma certeza inequívoca de quem era Jesus. Então Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Aí o Senhor Jesus disse: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não estava dizendo que a igreja seria edificada sobre Pedro, porque Pedro é falível como eu e como você. Ele estava dizendo, em outras palavras, tu és Petros, cascalho, pedra solta. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra é a rocha. Ele mesmo, Jesus, é a rocha, é a pedra. E ele diz: edificarei então a minha igreja sobre esta pedra, sobre esta rocha, que é Jesus. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Então a igreja somos nós. Ele estava pregando, e os convertidos, aqueles que o recebiam como Senhor de suas vidas, iam se constituindo em sua igreja. Em nossos dias, nós, os seus discípulos, vamos pregando, e aqueles que vão se convertendo se tornam a igreja. A promessa, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, depende de cada um de nós. À medida que vivemos em sua presença, consagrando nossas vidas, santificando nossas vidas, então as portas do inferno não prevalecem contra nós, a igreja de Cristo. Então, a igreja somos nós. É preciso que haja uma compreensão exata do que Jesus quis dizer. Ele quis dizer que a igreja é constituída dos salvos, remidos pelo sangue de Cristo, que se reúnem em determinado lugar para proclamar as suas verdades. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17 e 18, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quando Jesus foi assunto aos céus, os seus discípulos ficaram muito preocupados sobre quando ele voltaria, sobre quando estas coisas aconteceriam. E como o tempo começou a passar e Jesus não voltava, eles começaram a ficar angustiados. Então foi preciso que o apóstolo Paulo pudesse dizer: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que palavras? Que quando a trombeta soasse, os mortos ressuscitariam primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seríamos então arrebatados. Então, aqueles irmãos que faleceram antes, que não conseguiram ver esta volta de Jesus, eles estarão ressuscitando primeiro naquele dia. A igreja, ela vai subir para estar com ele, Jesus, o Senhor da igreja. Nossos lindos templos ficarão por aí, mas a igreja que somos nós, estaremos com ele em sua glória. Eu acho interessante que o templo é tão importante para nós. Eu, por exemplo, passei por algumas igrejas e por onde passei, procurei melhorar a aparência do templo, as acomodações, procurei manter sempre o templo pintado, para que quem chegasse pudesse ter uma noção de que aquela era uma igreja cuidadosa, né? Entretanto, todas essas coisas
vão fenecer, vão ficar por aí. A igreja, que somos nós, os servos de Jesus, vamos ser arrebatados ao soar da trombeta. Então, Paulo disse, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. A primeira igreja batista em Magé é uma igreja quase centenária. Posso pensar nos santos homens de Deus que, sendo iluminados pelo Espírito Santo, vislumbraram esta cidade e com olhos de águia organizaram a PIB de Magé, que ao longo de sua existência frutificaram organizando outras igrejas. A primeira igreja batista em Magé, ela deu frutos. Ela organizou a primeira igreja batista em Santo Aleixo, a primeira igreja batista em Teresópolis, a primeira igreja batista em Guapimirim, a primeira igreja batista em Suruí, a primeira igreja batista no Vale das Pedrinhas. Organizou também igreja batista em Vila Inca, igreja batista Nova Marília. São agências do reino de Deus em plena atividade. Essas igrejas e muitas outras estão trabalhando, pregando a palavra, e aqueles que vão se convertendo se constituem então a igreja de Cristo, a igreja que vai ser arrebatada naquele dia. Mas ao completar 95 anos de existência, a primeira igreja batista de Magé reconhece que este é um templo de gratidão. Gratidão pela vida dos pastores que aqui serviram, pelos abnegados irmãos que ao longo deste tempo foram testemunhas vivas, como no dia de Pedro, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Cada um que vai se convertendo, como pedras vivas, são edificados casa espiritual. Meu Deus, quanto tempo de história, quanto tempo de vitórias, quanto tempo em que joelhos se dobraram e fizeram súplicas pela causa. E agora vemos a nossa querida primeira igreja batista em Magé, quase centenária. Quantos nascimentos, quantos casamentos, quantos batismos, quantos cultos de 15 anos. E como eu, como pastor, me alegro ao realizar um batismo, ao realizar um casamento, ao anunciar o nascimento de uma criança, ao realizar batismos na igreja. Quantos batismos esta igreja realizou? Como me lembro, no tempo em que estive aí, a cada mês nós batizávamos cerca de 15, 20 pessoas. Como foi abençoado aquele tempo. Então, é bom a gente estar agradecendo a Deus por isso. Mas tem outro lado, tem o lado triste. Quantos sepultamentos? Certa vez eu fiz um sepultamento de pessoas ligadas a nós, pessoas que trabalhavam no sítio do irmão Jaime. 6 pessoas pereceram em um acidente. E agora a gente ia fazer um sepultamento de 6 pessoas. Que tristeza! Quantos sepultamentos! Onde foi dado um até logo àqueles que partiram, na certeza de que quando Jesus voltar, estaremos todos juntos no arrebatamento da igreja, e eles ressuscitarão primeiro. A Bíblia nos garante isso. Depois, os que estiverem vivos serão então arrebatados. 95 anos de história. Como servo de Deus, fui testemunha de 6 abençoados anos como pastor. Foram 6 anos mais abençoados do meu ministério, pois eu sentia poderosamente o mover de Deus em cada ação pastoral. Quanta alegria Deus me proporcionou naquele tempo.
sem dúvida, se fosse possível reunir todos os pastores que serviram a primeira Igreja Batista em Magé, teríamos muitas experiências para anexar a esta história da igreja. 95 anos é um marco precioso na vida da igreja. Faz-me lembrar 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. O povo de Deus estava em apuros, pois os filisteus vinham como uma grande multidão para destruir o povo de Deus. E então eles foram a Samuel e pediram a Samuel: não deixe de clamar a Deus por nós. Então Samuel clamou ao Senhor e o Senhor deu vitória àquele povo. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem e chamou o nome ali naquele momento de Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Quando o profeta e juiz de Israel fez isto, ele estabeleceu um marco precioso na vida do povo de Israel. Até aqui é o reconhecimento daquilo que o Senhor fez até aquele momento, até aquela data. Era um convite para olhar para o presente. Estavam colhendo uma expressiva vitória sobre os filisteus. Eles foram abatidos e nunca mais vieram ao território israelita. Jamais se esqueceriam do grande livramento de Deus. Enquanto Samuel clamava, o Senhor fez trovejar de forma tão aterradora sobre os filisteus que eles foram derrotados diante do exército de Israel. Eu gostaria de chamar a vossa atenção nesta manhã e dizendo que até aqui é o reconhecimento daquilo que Deus fez por esta igreja até este momento. É um convite para que os irmãos olhem para o presente. Estão colhendo expressivas vitórias na vida desta igreja. Nós temos uma história linda para contar. Então Deus foi misericordioso conosco no passado, no presente e o será também no futuro. Agora, Deus convida a igreja a mirar-se no exemplo do povo de Deus lá no passado e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, e projetar um futuro brilhante rumo ao centenário. Faltam só 5 anos, mas nesses 5 anos há muita história para escrever, há muitas almas a ganhar. É preciso que esta igreja se conscientize disso. Amados, são 95 anos de bênçãos, mas ainda não está completa a caminhada. Pelo caminho, ainda há almas a ganhar, muitos discípulos a fazer, vidas para serem discipuladas, até o soar da trombeta, quando o meu Senhor virá buscar a igreja, e eu e você estaremos sendo arrebatados, e nos uniremos ao Senhor nos ares. Vamos agradecer ao Senhor por esses 95 anos? Querido Deus, eterno Pai, como é bom olhar para a história desta igreja, nos lembrarmos dos teus servos do passado, que realizaram tanta coisa e que possibilitaram esta igreja estar onde está neste momento. Ó Deus querido, obrigado pelos pastores, pelos irmãos que já se foram. Agora, Senhor, obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui agora. Eles estão aqui lutando, proclamando a Tua palavra. E em 5 anos, se o Senhor permitir, estará completando 100 anos esta igreja. Será motivo de alegria, de regozijo. E eu te suplico, Senhor, que a Tua mão poderosa esteja postada sobre esta igreja, sobre cada membro desta igreja, sobre o pastor desta igreja, para que possa, então, estar naquele dia alegre,
radiante, vendo que a missão que o Senhor deu a cada um de nós foi cumprida através desta igreja. Nós oramos assim, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.